noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Jurídico. Eu sou o Rodrigo Souza, advogado do Santuário Cristo Redentor. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa sociedade, a reforma trabalhista, um tema espinhoso, mas importante. O que mudou? Quais os direitos foram ampliados? Quais ficaram mais frágeis? E como tudo isso afeta o seu dia a dia no trabalho? Ou seja, meu caro ouvinte, se você está no mercado de trabalho com carteira assinada CLT, empreendendo como MEI, ou até mesmo vivendo a economia dos aplicativos, esse Vox Populi Jurídico é para você. E para nos ajudar a entender melhor esse tema, convidamos hoje o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, doutor José Luiz Campos Xavier. Doutor José Luiz, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite de participar aqui com você e com seus ouvintes aqui da Rádio Catedral. Estou aqui para ajudá-los aí nessas respostas que eu puder fazer. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante, doutor. Pois é, realmente é um tema complicado, mas a gente vai pelo menos tentar descomplicar um pouquinho isso aqui na nossa conversa de hoje, né? Certo. E você, nosso ouvinte, participa com a gente enviando suas dúvidas e comentários pelo WhatsApp da Rádio Catedral, número 3231-3567, ou através do Facebook e YouTube da Rádio Catedral e Web TV Redentor. E, doutor José Luiz, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Eu sei que nossa conversa será muito proveitosa. Vamos lá. Doutor, primeiro, dê as suas boas-vindas e gostaria que o senhor já chegasse aqui respondendo, né, conversando um pouquinho sobre a reforma trabalhista do ano de 2017. Conversávamos um pouquinho antes do programa começar que talvez algumas dessas perguntas rendessem um programa inteiro, não é verdade? Mas vamos tentar trabalhar um pouco desses conceitos aqui. Inicialmente, o que o senhor poderia explicar para a gente acerca da reforma trabalhista de 2017? Então, Rodrigo, a reforma trabalhista de 2017, ela aparece na vida do brasileiro num contexto pós-impeachment de uma presidente. Em 2016, a presidente eleita ela é afastada, o vice-presidente assume. Nesse corte da mudança da presidente eleita para o vice-presidente, surge então um momento propício, e esse momento foi capitaneado pelo empresariado, isso é uma coisa que precisa ser dita, onde se vislumbrou uma possibilidade, talvez única na história do país, de você dar uma guinada em alguns artigos ou dispositivos da legislação trabalhista, mais especificamente da CLT. E nesse contexto de mudança ou de reforma trabalhista, como se chamou na época, se chama até hoje, de uma única tacada, Rodrigo, se inserem mais de 100 mudanças na CLT. A CLT é uma lei de 1941, num contexto completamente diferente do Brasil, era, na verdade, 1943, um contexto bem diferente, era um Brasil saindo de uma época imperialista, começando um regime presidencialista, uma população ainda marginalizada, vindo, né, dos escravos libertos. Isso, exatamente. Sim. Então, assim, esse contexto histórico lapidou uma legislação que vigora até hoje. Se você parar para pensar, é uma mesma lei. O Brasil já mudou, nesse período, de Constituição 4 vezes, mas a CLT continua sendo a mesma. Assim como, desculpa interromper o senhor, vamos nós. Mas não só as leis trabalhistas, mas muitos outros pontos da sociedade, como o Código Penal, o Código Tributário Nacional, que é da década de 60. O Código Penal já mudou, uma lei inteira. O Código Comercial já mudou, uma lei inteira. O Código Civil já mudou, uma lei inteira. O Código de Processo Civil já mudou 3 vezes. E a CLT é a mesma. Então, sim, todo esse arcabouço jurídico, legal, dessas leis grandes ou dessas leis maiores que regem a sociedade como um todo, a CLT foi a única que permaneceu durante esses 82 anos. Estacionou lá, né? Exato. Então, em 2017, voltando na pergunta, sim, se viu uma oportunidade de você introduzir uma série de mudanças que, na época, eram chamadas de modernas ou de ultramodernas,
E que, na verdade, em algum momento do programa de hoje, a gente vai poder tratar disso melhor, o efeito não foi exatamente o esperado. Sim. Doutor, e realmente foi um momento de rebuliço político, né? Eita, nós foi mesmo. Foi um período difícil ali para os operadores do direito, para a população, essas discussões jurídicas exacerbadas daquele momento. E essa reforma trouxe, naturalmente, como o nome diz, reforma, algumas inovações. Né? A questão das negociações, da mudança da jornada de trabalho, das convenções de trabalho. Então foram muitas as inovações que até hoje suscitam algumas discussões nos tribunais, nos meios acadêmicos e na sociedade. Né? Eu só poderia trazer alguns desses pontos que estão em discussão. Tá, uma coisa que é interessante falar, Rodrigo, é que até 2017, os sindicatos de empregados, de trabalhadores, eles tinham uma função muito relevante nas negociações coletivas. Então, pela lei, você tem anualmente o direito de aumento salarial ou da possibilidade de você discutir a melhor forma de introduzir algum tipo de benefício para uma certa categoria. Né? Então, os sindicatos eles tinham uma força de negociação muito grande. Sim. A reforma trabalhista, ela tira a principal forma de custeio dos sindicatos, que era o imposto sindical. O imposto sindical, ele representava... Que era compulsório, né? Isso, compulsório. Ele representava um dia de trabalho de um trabalhador, eu, você, enfim, que tivéssemos uma carteira assinada. Um dia do nosso trabalho por ano era revertido para o sindicato. Sim. Então, naquelas categorias muito maiores, exemplo dos comerciários, exemplo bancários, trabalhadores na área de saúde em geral, isso gerava um volume de arrecadação para o sindicato, e esse volume de arrecadação poderia ser usado em diversas finalidades para a própria categoria. Você reverteria esse dinheiro para a categoria. Uma delas é você incorporar, durante o período da negociação coletiva, essas novas formas de você conseguir benefício. Então, os sindicatos tinham muita força de postulação perante os seus trabalhadores. Quando a lei tira essa forma de custeio do sindicato, o que acontece? Isso foi um movimento pensado para ser executado dessa maneira. Você tira a forma de custeio e você, na outra ponta, enfraquece a atuação do sindicato. Entende? Sim. Quando você enfraquece, o trabalhador passa a ter a sensação de que aquele sindicato já não faz mais nada por ele, aquele sindicato já não o representa mais, porque ele não está conseguindo nenhum tipo de benefício nas negociações. Foi um ato político, de certa maneira. Na verdade, foi como eu disse, foi um ato pensado para ser desse jeito. Sim. Então, o senso comum hoje é de que os sindicatos não fazem nada. Sim. Mas eles não fazem nada porque você... Imagina você compra um carro, Rodrigo. Sim. Você saiu da loja com o seu carro. Você está trabalhando, você consegue manutenção do carro, você paga lá a gasolina, você manda consertar uma coisa ou outra. Você perde o seu emprego. O que vai acontecer? Você não vai conseguir mais manter aquele automóvel. Sim. Com a negociação coletiva ou com os sindicatos, aconteceu alguma coisa parecida. Você perde dinheiro e você não consegue manutenção daquilo que você tem que fazer. Sim. Mas, doutor, só me corrige se meu raciocínio estiver equivocado, por favor. Nós. A reforma trabalhista ela trouxe algumas possibilidades, dentre elas a possibilidade de negociação de jornada de trabalho, por exemplo, essa negociação entre o empregado, inclusive na sua pessoa física, e o empregador. Então, houve essa possibilidade de ampliação de negociação, ao mesmo tempo que houve esse enfraquecimento dos sindicatos. Não seria uma dicotomia? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Essa possibilidade... Você imagina o seguinte. Você tem duas pessoas negociando. Um muito forte e um muito fraco. O muito forte eu vou dizer para você que é o complexo de empregadores. E o muito fraco é o complexo de empregados ou de trabalhadores. O que acontece numa negociação entre
quando as partes não têm o mesmo poderio, não têm a mesma força, não há uma correlação. A tendência é você suprimir ou diminuir direitos. O que a lei fala, a lei da reforma trabalhista? Ela diz o seguinte: aquilo que é negociado entre o patrão, esse forte, e o empregado, esse fraco, passa a se sobrepor ao que diz a lei. Antes, a lei garantia o mínimo. A partir da reforma trabalhista, o mínimo já não é tão mínimo assim, ele pode ser qualquer coisa mais abaixo. Entendi. Entende? Então, quando você fala o negociado prevalece sobre o legislado, quer dizer que eu posso negociar menos do que a lei me garante. É óbvio que tem algumas coisas que são preservadas que a lei estabelece como irrenunciáveis ou inegociáveis. Essa seria a minha próxima pergunta. Mas, por favor, continue. Então, a lei fala em direitos que são irrenunciáveis ou inegociáveis. Para você garantir uma correlação de forças mais justa. Mínima para o empregado. É, né? Claro. Sim. Então você não pode negociar, por exemplo, questões de segurança do trabalho. Claro. Entende? Eu não posso dizer, por exemplo, que o trabalhador de uma obra de construção civil, ele vai poder chegar para trabalhar sem usar o capacete dele. Claro. Então, a lei preserva o mínimo no sentido de garantir que aquele trabalhador mantenha a sua integridade física e mental. Sim. Então, existe essa proteção, de certa maneira não, existe a proteção ao trabalhador protegendo esse mínimo, correto? Então, de certa maneira... Mas deixa eu explicar uma coisa, Rodrigo. Isso é bom para os nossos ouvintes entenderem. A legislação trabalhista, desde o dia 1 da CLT, ela tem como grande referência a proteção ao direito do trabalhador. Essa é a grande referência que a CLT traz para todos nós há mais de 80 anos. Tá? Então, proteger o trabalhador sempre foi a tônica da CLT. Sim. Mesmo nessa fase atual, pós-reforma trabalhista. Sim. Então, a gente tem que sempre partir do princípio que tudo que está na CLT é na proteção, o objetivo maior, proteção do trabalhador. E, doutor, ainda assim, no Brasil, o índice de sindicalização ele é muito baixo. Né? Em alguns países isso acaba sendo um pouco maior. Né? E eu só acredito que seja uma questão cultural, até porque, claro, por conta da reforma deixou de ser obrigatório, compulsória essa contribuição. Mas isso, certamente, não sei dizer em números absolutos, não sei se eu poderia dizer, mas naturalmente houve um decréscimo do número de sindicalizados. Isso passa somente por uma questão de contribuição, uma questão cultural? Tá. Tem vários fenômenos que eu poderia usar para responder essa pergunta, Rodrigo. Vou dar um exemplo aqui muito óbvio. Não sei se você vai lembrar das suas referências, assim, de quanto tempo antes você consegue pensar numa agência bancária. Sim. Você chegava numa agência bancária na década de 90, por exemplo, e você encontrava 60, 70 bancários trabalhando. Você olhava no banco, às vezes você chegava, eu me lembro, eu chegava no banco para pagar uma conta, você, não vou pagar não, que essa fila está muito grande. Entendeu? Sim. O que acontece hoje? O banco está no teu telefone celular. Verdade. Então, a informatização fez com que algumas categorias minguassem, fossem diminuindo. Percebe? É verdade. Então, isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno que a gente chama, e a Constituição prevê essa possibilidade de você proteger o trabalho contra a informatização. Você não trocar máquina por pessoa. Esse é um fenômeno. Um outro fenômeno, trabalhadores comerciários. Os trabalhadores comerciários, tirando essas grandes redes de varejo, qual é a lógica do trabalho comerciário? Você tem um pequeno comércio com 2, 3, 4, 5, 10 funcionários. Esse volume de pessoas, numa organização tão pequena, é facilmente identificável pelo patrão. Então, o patrão vai saber quem é daqueles empregados dele que está indo no sindicato, por exemplo. Sim. Isso é um fator inibidor. Sim. Então, você tem uma categoria muito pulverizada que ela acaba não convergindo para o seu sindicato por conta de uma... como é que eu falo? Uma espécie de controle
diferenciado do patrão. Sim. Doutor, peço perdão porque estamos prontos para ir para o nosso intervalo, mas a conversa está muito boa. Tá bacana, rápido, obrigado. Né? Muito indo rápido, pois é. E teremos o nosso próximo bloco para continuar conversando. Então vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa Vox Populi Jurídico, hoje descobrindo as principais mudanças na reforma trabalhista e como elas impactam o dia a dia do trabalhador e seus direitos. Que conversa conosco hoje é o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, José Luiz Campos Xavier. Doutor José Luiz, a conversa está fluindo muito bem. Valeu, e como falamos no início do programa, com perguntas aqui que eu fiz, poderiam render um programa inteiro. Nossa, não é mesmo? E como? Então, realmente, aqui, reforma trabalhista, poderíamos ficar aqui 1 hora falando. Doutor, estávamos falando sobre a questão dos sindicatos. Então, o senhor explicando essas nuances, essas contextualizações acerca do momento político em que vivíamos, a questão de representação, de negociação. E o senhor poderia, por gentileza, trazer mais alguns pontos em relação a isso, que o senhor estava conversando conosco antes do... Então, Rodrigo, essa questão da sindicalização é um fenômeno que foi pensado para que se chegasse neste momento que o Brasil vive hoje. Um enfraquecimento dos sindicatos, porque isso, na verdade, é um projeto maior da política neoliberalista. Sim. O que eu estou falando para você aqui agora não tem nada a ver com o direito, mas ele esbarra no direito quando você participa, visualiza ou acompanha as decisões do Supremo Tribunal Federal, onde eles usam como tônica nos grandes processos tratando de matérias trabalhistas, a análise econômica do direito. Sim. A análise econômica do direito é muito diferente de um direito do trabalho, que é um direito eminentemente social. Então, você coloca essa questão, a economia à frente da sociedade. Sim. Tá? Quando a gente estava conversando sobre a perda da receita dos sindicatos, isso fez com que vários sindicatos simplesmente acabassem. Verdadeiras categorias tiveram as suas representações extintas porque os seus sindicatos não conseguiam custear a sua própria manutenção e, mais do que isso, não conseguiam custear a manutenção ou garantia dos direitos trabalhistas dos seus associados ou dos seus sindicalizados. Muitas categorias acabaram por uma similitude ou uma proximidade se juntando a outros sindicatos, que não necessariamente os representa integralmente. Uhum. Então, a gente começa a ver nessa nova reconfiguração do direito sindical ou do sindicalismo no país, você começa a ter, num sindicato,
duas categorias que se juntaram, mas que não necessariamente falam a mesma linguagem. Sim, percebe? sim. Até que essas coisas entrem nos eixos, até que elas comecem a fluir naturalmente, isso leva um tempo. Você vai amadurecendo essa relação dos próprios trabalhadores. Aí você imagina o seguinte, Rodrigo. Os seus membros, os seus sindicatos não conseguem falar uma mesma linguagem. Como é que eles vão levar essas reivindicações para as representações patronais? É verdade. Entende? É verdade. Então, esse novo perfil do sindicalismo no país, ele é muito reflexo dessa análise econômica do direito, que é uma tônica nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Ele tem muito a ver com essa nova implementação de uma política neoliberal no Brasil e, principalmente, respaldados, aí sim, pela lei da reforma trabalhista. Sim. Realmente são discussões muito complexas porque envolvem um aspecto também político. Né? Político, então, sem dúvida. Ainda mais hoje em dia. Na verdade, se pegarmos os últimos 20 anos, desde a época das operações da Polícia Federal, do processo de impeachment da presidente Dilma, as manifestações do Supremo Tribunal Federal são sempre permeadas por debates políticos muito acalorados. Claro. Muito intensos. E claro que o direito, quando falamos de operadores, tem sempre vozes dissonantes, né? O debate é sempre muito acalorado e não é diferente da questão trabalhista, né? E, doutor, acredito que assim, a parte de algumas inovações em relação, em especial, às negociações, a jornada de trabalho, o horário de almoço, por exemplo, que pode ser discutido e por aí vai. Algumas vozes acabam defendendo que isso seria alguma espécie de precarização. O senhor já falou um pouco sobre isso, mas outras vozes vão dizer que é justamente em prol do desenvolvimento econômico, da produção, né? Esses debates certamente nunca terão um fim, mas certamente o senhor não poderia aqui em poucos minutos trazer algum tipo de resposta, mas o que o senhor poderia dizer em relação a essas discussões, ao que o senhor vive em relação a isso? Então, Rodrigo, apesar de não estar no contexto da pergunta, mas é importante também que a gente diga que um dos grandes pilares da precarização, o que sustenta hoje a precarização, é a possibilidade da terceirização. Sim. O que é a terceirização? Nada mais do que uma empresa... Eu, por exemplo, sou uma empresa e você é meu empregado. Sim. E aí, uma outra empresa, que não está aqui conosco agora, ela me chama e fala assim, José Luiz, eu quero que você agora trabalhe para mim, eu quero que você faça serviço. A gente vai fazer um contrato bonitinho de terceirização e os seus empregados vão trabalhar fazendo as coisas para mim. Os meus empregados, então, passam a trabalhar diretamente para uma outra empresa sem um vínculo formal com aquela empresa. Quem tem um vínculo sou eu, empresário também. Quando eu faço isso, assim, essa empresa que me contrata, ela quer o quê? Reduzir custos, porque senão ela apenas manteria as pessoas trabalhando diretamente para ela. Quando ela me contrata para reduzir custo, o que eu faço, Rodrigo? Eu tenho que tirar esse dinheiro da onde? Do bolso do trabalhador. Sim. Pagando menos, não concedendo um benefício aqui, restringindo uma folga dali, fazendo com que você acabe trabalhando mais para eu poder manter o meu negócio funcionando. Então, a precarização hoje, ela está muito atrelada ao conceito da terceirização. Então, terceirizar hoje no Brasil é quase que um sinônimo de precarizar. Quando a gente fala em precarização, a gente abre aí a porta para um mundo de desrespeito. Quando você fala em precarização, você abre a possibilidade do trabalhador sair daquele emprego, ou quando sair daquele emprego, e ajuizar uma ação trabalhista contra esse que é o patrão e contra aquele que contratou o serviço do patrão. Sim. Tá? Numa outra ponta, a sociedade como um todo acaba pagando por isso, porque cada vez que você aciona a máquina do Poder Judiciário, é a sociedade como um todo que contribui para o Poder Judiciário atuar. Então,
porque eu, empresário, desrespeitei a lei, a sociedade vai dividir comigo, de uma certa forma, esse prejuízo. Não que a sociedade vai pagar, mas a sociedade vai pagar, que eu digo ao trabalhador, mas a sociedade vai acabar pagando para você manter a estrutura do Poder Judiciário. Então, e não é só do trabalhista, não. Isso vale para qualquer Poder Judiciário, né? Então, quando você fala em precarizar, na outra ponta, você está querendo dizer que a sociedade também é prejudicada. Sim. Você, não é raro o relato, Rodrigo, de trabalhadores que não tinham o pagamento do seu seguro da Previdência. Sim. E a sociedade está pagando de novo. Porque se acontece um acidente com aquele trabalhador e a empresa não está pagando a Previdência, quem vai pagar na outra ponta é a própria sociedade. Então, a precarização, ela é algo que soa ruim para a sociedade toda. Doutor, realmente são questões muito complexas. Com certeza. E realmente eu acho que a educação é sempre importante. Muitas pessoas acabam advogando pela possibilidade do direito ao trabalho, por exemplo, ser colocado no ensino básico, né? Ou então, não só no ensino básico, mas na educação ainda desde o início, porque realmente são coisas que a sociedade, infelizmente, acaba não sabendo dos seus próprios direitos e etc. E nesse sentido, doutor, a Rádio Catedral colocou nas redes sociais a possibilidade dos ouvintes colocarem algumas perguntas. Que legal, vamos lá. Então, acho que a gente vai saindo um pouco mais da parte teórica e entrar para algumas situações que muitas delas são objeto da reforma, enfim, da lei trabalhista. E eu vou para a primeira aqui. Doutor, eu sou motorista de aplicativo. Algumas plataformas querem me enquadrar como nanoempreendedor. Então, quais seriam os meus direitos de verdade? Será que eu tenho algum vínculo trabalhista com a plataforma? Ou agora sou só um pequeno empresário independente mesmo? Como ficariam os meus direitos? Bom, essa pergunta aí do nosso ouvinte, ela é uma pergunta que a resposta acho que vale 1 milhão, Rodrigo. Porque, veja, nesses trabalhos para plataforma, o que acontece? Há um tempo atrás, a gente vai falar muito um pouquinho de coisas do passado. Sim. Uma empresa de transporte ou uma empresa de prestação de serviço de transporte, o que ela tinha? Ela tinha um carro e um motorista. Aquele motorista fazia o traslado ou fazia as viagens carregando ou transportando, melhor dizendo, os clientes dessa empresa de transporte. Surge com a modernidade esse trabalho de plataforma. O que é essa empresa de plataforma? Ela é um aplicativo, um sistema de computador que cria um algoritmo onde eu ou você que tenha um carro, por um contrato que eu faço pela própria plataforma, inclusive. Sim, sim. Eu me agrego a ela, vou usar o termo que os próprios motoristas usam, agregado a essa plataforma, o carro é meu. Tá? Então, eu tirei um custo da empresa. Se o pneu furar, a gasolina aumentou, o vidro do para-brisa rachou, toda essa despesa passa a ser minha. E a empresa? Zero custo. E mais, eu estou trabalhando usando esse aplicativo, rodando para eles, a empresa está cobrando lá no cartão de crédito, no transferência direta, enfim. Se eu parar o meu carro para consertar, por exemplo, um outro motorista vai fazer aquela corrida que eu não estou fazendo. A empresa vai continuar gerando lucro para ela. Aquele dia, para mim, não conta para nada, porque eu não recebi. Sim. Entende? Então, a empresa de... Eu não estou dizendo que trabalhar para a plataforma é bom ou ruim. Não é isso. Eu só estou contextualizando o seguinte. O direito trabalhista de um trabalhador dessa empresa, hoje, ele é questionado na justiça. Os tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tende a dizer que esse motorista de aplicativo não tem nenhum tipo de direito trabalhista, porque ele é o empresário de si mesmo, entendeu? Ele é o dono do próprio negócio. No caso, o próprio negócio é o veículo que ele ostenta. Então, eu tenho um trabalhador que tem um bem e esse bem
é posto juntamente com a sua força de trabalho a serviço de uma plataforma. E posso garantir, assim, ninguém conhece um dono de plataforma, tá? Normalmente esses donos dessas empresas residem fora do país, tá? Então você não sabe, por exemplo, quem é o dono dessa ou daquela plataforma, porque o cara não está aqui, entendeu? E aí você não tem, por exemplo, direito ao seguro social, você não tem direito ao acidente de trabalho, um seguro acidente de trabalho, você não tem direito ao auxílio-doença, porque você não tem aquela compulsoriedade do recolhimento pela empresa desse seu direito. Sim. Se você quiser ter direito a isso, você vai ter que tirar do seu bolso. Para poder contribuir. Para contribuir. Né? Perfeitamente. Essa é a situação. Então, hoje, a tendência... Lembra que eu falei para você da análise econômica do direito? Sim. A análise econômica do direito permite dizer que esse motorista de aplicativo ele é um nano empreendedor, por exemplo, ou um microempresário individual, um trabalhador autônomo, qualquer que seja aí a designação para isso. Então, até num eventual acidente, por exemplo, a empresa não teria nenhuma responsabilidade. Pois é, eu não estou bem certo do que eu vou falar para você aqui, porque eu não me lembro das cláusulas todas do contrato. Mas, se eu não me engano, em caso de acidente, o motorista é obrigado a ter um seguro, né, do veículo e contra terceiros. Ah, entendi. Entende? Então, estaria coberto por esse seguro que a empresa exige, né? Exige que o motorista tenha, Sim. não ela. Sim. Eventualmente, você pode discutir numa ação de indenização se aquele acidente ali, se naquele acidente a empresa dessas prestadoras de serviço tem algum tipo de responsabilidade. Sim. Mas aí é judicialmente que você vai ter que acionar. Muito bem, doutor. A próxima pergunta ela é curiosa, porque é parecida com esse caso do motorista por aplicativo, mas são os entregadores de comida por aplicativo. E o nosso ouvinte diz: sou entregador de comida por aplicativo. Uso a bike compartilhada, ou seja, não é dele, é aquelas bicicletas que pegamos por aplicativo de banco, né, de aluguel popular. Sofri um acidente enquanto fazia uma entrega e me machuquei. Eu teria algum direito frente ao aplicativo? Então, acredito que seja um pouco parecido com o que estávamos falando, mas ele não é proprietário da bicicleta, seu meio de transporte, né? Então, acho que muda como diz né? aquela figurinha do WhatsApp, né? Não melhora e só piora. Pois é. Então, o que acontece, Rodrigo? Olha a situação desse nosso ouvinte. Ele entrega para uma empresa de aplicativo, ele usa a bicicleta compartilhada e ele está entregando alimento de um restaurante que ele não conhece o dono. Sim. Tem muita gente nessa equação, né, doutor? Não é? Como é que eu equilibro todos esses pratinhos na varetinha sem deixar cair? Quem é o responsável por isso? Né? A resposta mais óbvia seria dizer que ninguém é responsável por isso por conta dessa... Lembra da precarização também que a gente falou? Sim. Dessa precarização dessa prestação de serviços. Qual deveria ser a lógica? Esse trabalhador, a partir do momento em que ele adere àquele serviço daquela plataforma, ele estar coberto com algum tipo de seguro social. Entende? E exatamente esse seguro social que vai poder ajudar num caso de acidente, por exemplo. Sim. Assim, a gente que qualquer um de nós, Rodrigo, andando pela rua, já deve ter presenciado algum acidente envolvendo veículo automotor com bicicleta. Sim. E o rapaz carregando ali a mochila do aplicativo. Entende? Então, veja quanta situação ruim esse nosso ouvinte tem só porque ele escolheu trabalhar para aquela plataforma. Sim. Doutor, eu sei que isso não está ligado diretamente ao direito do trabalho, é uma questão mais legislativa. Mas o senhor saberia dizer se existe alguma discussão nesse sentido, hoje no Congresso Nacional, ou politicamente falando? Eu sei que essas questões, não só de aplicativos, mas de redes sociais, ou empresas de fora, muitas vezes, e tal, que operam, é uma questão muito delicada politicamente, né? Então essas discussões são difíceis, né? Rodrigo, eu não posso afirmar, mas salvo engano, corre lá em Brasília, no Congresso, um projeto de lei tratando exatamente dessa regulamentação dos trabalhadores em plataforma, que envolve
nosso ouvinte da bicicleta Sim. e pode envolver também o nosso ouvinte motorista do aplicativo. Sim. Porque hoje é um fenômeno mundial esse tipo de trabalho. E você vai lembrar também que desde a época da pandemia ou com a pandemia, o número de entregadores dessas plataformas aumentou exponencialmente. Sim, verdade. Eu me lembro de ter lido, Rodrigo, uma estatística do IBGE dizendo que em relação ao ano de 2021, ou seja, em 2022, teria havido um aumento do número de trabalhadores plataformizados de algo em torno de 30%. Então, hoje, estima-se que mais ou menos 2 milhões de trabalhadores estariam, 2 milhões ou indo para 3 milhões, nós teríamos esse contingente de brasileiros trabalhando nessas empresas de plataforma. Sim. Então, assim, potencialmente falando, nós temos 3 milhões, quase 3 milhões de brasileiros que estão fora de qualquer proteção da Seguridade Social. Isso para o Brasil, é quase um efeito de uma, sei lá, 3 pandemias. Sim. Entendeu? O número de óbitos que tiveram, não que as pessoas morreram, mas assim, na pandemia estima-se que algo de 700 mil brasileiros tenham falecido. Sim. Então a gente está falando aí de 3 milhões, que é 3, 4 vezes esse número. Então a pandemia causou efeitos que até hoje são visíveis. Perfeito. No aspecto econômico, do trabalho, enfim, né? Realmente muito difícil. E essa característica de trabalho, né, ela veio de uma maneira tão avassaladora, Rodrigo, que muito provavelmente a gente não consiga reverter de imediato. Sim. Na verdade, a gente precisaria de uma proteção legal, que nós não temos, Sim. para que esses trabalhadores saíssem desse desconforto para uma situação mais confortável. Sim. Entende? Doutor, realmente são muitas questões. Nossa. E nós teremos um próximo bloco para poder continuar com essas Muito questões bem. dos nossos ouvintes. Então, querido ouvinte, vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais dúvidas do direito do trabalho. Não saia daí. De volta com o nosso terceiro e último bloco, falando hoje sobre o direito do trabalho e a reforma trabalhista. E olha, doutor, realmente essa conversa está muito interessante. Novamente, legal. Muito obrigado bastante. Pela sua aula aqui para nós, da nossa equipe, aqui, os nossos ouvintes. Realmente, muito obrigado. Doutor, estávamos falando aqui das dúvidas dos nossos ouvintes. Claro. Temos inúmeras e muitas perguntas. Falei e repito, talvez uma única pergunta poderíamos ficar aqui por 1 hora conversando. Verdade, não é Rodrigo. verdade? É verdade. E doutor, eu peço desculpas desde já, mas eu só trouxe perguntas espinhosas, não é verdade? E vou tentar trazer mais uma, doutor. Então... Se eu soubesse, tinha trazido minha armadura, então. Não, fique à vontade, fique à vontade. Mas, doutor, um tema muito delicado, muito difícil.
é a questão do assédio moral na relação de trabalho. E, enfim, algumas pessoas têm a dificuldade de entender o que seria, o que não seria o assédio moral. Então, tem algumas perguntas em relação a isso, mas antes de trazer alguma pergunta específica de um nosso ouvinte, se eu pudesse falar brevemente qual o entendimento atual, o que os tribunais têm discutido, o que os círculos têm discutido em relação a isso nos dias de hoje, até por conta também, perdão, doutor, do home office, do teletrabalho, de outras modalidades que hoje são discutidas, que certamente não eram alguns anos atrás, como o senhor mesmo disse, de uma legislação que já tem muitas décadas, não é verdade? Então, Rodrigo, na questão do assédio, tem dois caminhos aí que a gente precisa deixar, por enquanto, separados, mas depois a gente vai juntar lá na frente para dizer o seguinte. A gente tem a figura do assédio moral, como você falou, que é toda aquela importunação feita no trabalho onde o empregador ou alguém amando do patrão manifeste ordens ou cobranças demasiadas ou excessivas. Tá? Então, você estipula uma meta a ser cumprida e quando o empregador atinge aquela meta, ele estabelece uma outra meta e quando ele atinge aquela segunda meta, ele já estabelece uma terceira meta e cada vez mais... Vira uma bola de neve. Isso. Né? E você vai sempre sendo cobrado a mais. Então, essa cobrança excessiva, ela representa o assédio moral. É a figura clássica, né, do assédio moral. Esse assédio moral, ele tem algumas consequências ruins para a vida desse trabalhador. Normalmente, aquele trabalhador que é assediado, ele sofre algum tipo de distúrbio, algum tipo de doença relacionada com uma causa do trabalho. Sim. Tá? Então, por uma característica do seu trabalho, aquele trabalhador acaba adoecendo. Tá? Isso configura, então, um assédio moral com um dano moral daquele trabalhador. Esse dano moral, ele pode ser exigido financeiramente ou economicamente numa ação trabalhista, por exemplo. O trabalhador pode exigir algum tipo de indenização, que o juiz condene aquele seu patrão a pagar um tipo de indenização por conta desse assédio. Sim. Tá? Tem um outro tipo de assédio, Rodrigo, que é um assédio bem mais grave, que é o assédio sexual. Sim. A importunação sexual, que é crime, inclusive. O Código Penal estabelece o assédio moral como um crime. Então, você imagina num ambiente de trabalho uma trabalhadora, o estereótipo é mais ou menos esse. Jovem, com traços ou fisionomias belas ou agradáveis aos olhos de quem assedia. E ela, no seu local de trabalho, ela sofre aquele tipo de importunação muito comum, Rodrigo. Me permita usar algumas palavras aqui que possam parecer um pouco... Não se preocupa, doutor. Tá. Então, por exemplo, casa. A trabalhadora passa perto do patrão e o patrão fala assim: nossa, hoje você tá gostosa. Nossa, que decote dessa roupa. Tô apaixonado. Vamos sair logo mais? Queria te convidar para tomar um chopinho. Você vai comigo? Esse tipo de comportamento representa uma forma de assédio sexual. E esse assédio sexual ele vem atrelado a uma proposta, que é a seguinte: se você não sair comigo, eu vou te mandar embora, hein? Nossa, complicado mesmo. Não é? Muito. Falei assim, se você não sair comigo, eu vou falar pro seu marido que você tá me dando mole, como se diz na gíria. Entende? E aquela pessoa, então, começa a cair nas garras daquele assediador. Entende? Então, e o assédio sexual, ele não quer dizer necessariamente que houve contato físico, não precisa ter contato físico. Sim. Se tiver contato físico, é um agravante. Sim. Ok? Mas, ainda que não tenha o contato físico, só essas propostas ou só essas sugestões de algum tipo de favorecimento em troca de favor sexual, ou seja, favorecimento no ambiente de trabalho, assim, eu te dou uma folga amanhã, vou te dar um aumento, se você sair comigo, você vai ser chefe, sabe?
Coisas que são muito comuns, Rodrigo, por incrível que pareça. Sim. Então, esse assédio sexual também é, da mesma forma que o assédio moral, passível de ser punido pela justiça como uma forma de indenização daquele empregador ou daquele assediador para a figura do trabalhador ou da trabalhadora. Porque assim, o assédio pode ser homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, enfim. Sim, sim. Entende? Então, no ambiente de trabalho, esse tipo de proposta de favorecimento por favor sexual é considerado assédio sexual. E o assédio, aí eu volto a dizer, os dois seguem paralelos, mas eles se encontram exatamente no momento de você discutir uma indenização por dano moral, que tanto no assédio moral quanto no assédio sexual é possível sim que o trabalhador exija uma compensação financeira por conta desse desatino aí que seu patrão tenha cometido. Sim, doutor, perfeito. E nessa mesma seara do assédio moral, mas mudando um pouco de categoria, até trazendo um pouco do que falávamos nos blocos anteriores, existem outras modalidades, né? E um ouvinte fez uma pergunta que achamos bem interessante. Vamos lá. Doutor, o meu chefe me manda mensagens via redes sociais, WhatsApp, fora do expediente do trabalho, sugerindo soluções, fazendo perguntas. Isso, de certa maneira, configuraria algum tipo de assédio? Esse é um outro tipo de assédio, que é assédio moral, sim, entendeu? É diferente um pouco da história. Realmente, hoje em dia, com o celular, redes sociais, WhatsApp, é difícil, né, doutor? E a gente precisa se policiar. Assim, o patrão precisa entender que o empregado dele, tem direito a não ver o celular à noite, por exemplo. Não ver mensagem de WhatsApp nos finais de semana ou em seus dias de folga. Então, esse limite tem que ser respeitado. Então, se o patrão... Vamos voltar aqui naquela história. Assim, eu sou o teu patrão, Rodrigo. Sim, sim. Agora já estamos chegando aqui quase 8 horas da noite. O expediente já acabou. Sim. Eu falei assim, Rodrigo, e aquele relatório que você ficou de me encaminhar? Não li. Cadê o e-mail? Entendeu? Cadê o contrato, a minuta do contrato que você tinha que mandar para o cliente? Eu preciso que você chegue em casa, você veja o teu e-mail, que eu acabei de te mandar uma correspondência com uma planilha que eu queria que você organizasse para mim. Isso caracteriza um assédio moral. E é o caso da nossa ouvinte. Sim. Quando ela fala que o patrão manda mensagem para ela fora do expediente, ou em dias que ela não deveria estar trabalhando, horários que ela não deveria estar trabalhando, ela está, sim, sendo assediada moralmente pelo seu empregador. Muito difícil, doutor. E realmente hoje isso é uma realidade do mundo moderno, com o celular que nós todo não largamos. Todo mundo conectado 24 horas, é verdade. Mas, doutor, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu não acredito realmente nisso, foi muito rápido. Passa muito rápido, mas temos ainda um pequeno tempo, então eu gostaria que o senhor nos falasse a sua visão acerca da sua esperança acerca do direito do trabalho. Porque o mundo ele é muito, muito rápido, né? Estamos falando no intervalo aqui da geração Z, dessas novas perspectivas. Então, essas discussões no âmbito político, no âmbito econômico, dentro do direito, o que o senhor entende que serão essas relações de trabalho no futuro? Como o senhor enxerga esse direito do trabalho? Qual a sua esperança para esse futuro? Para os nossos filhos, para os nossos netos? E já trazendo aqui aquilo que o senhor deseja de melhor e nosso recado para os nossos ouvintes também. Então, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Foi para mim uma honra muito grande falar para a sua plateia, seus ouvintes. E assim, o mundo, a sociedade, na verdade, é uma sociedade diferente hoje, né? É uma sociedade muito conectada. Eu costumo dizer que é a sociedade do vídeo. Sim. Né? Você tem o seu celular, tem um vídeo. No seu carro, hoje, se não tiver uma tela lá, você não compra o carro. Essa é a realidade. Verdade. Na sua casa, você vai ter 2, 3, 4 televisões, e às vezes todas conectadas na internet. Então, assim, a gente está na era do vídeo. O que acontece? Algumas profissões, elas tendem a desaparecer. Vou dar um exemplo. Ascensorista de elevador. Era muito comum você chegar em qualquer prédio comercial e você achar lá uma pessoa que a função dele era apenas uma, apertar um botão para o número que você dissesse para ele. Hoje, você chega em qualquer prédio comercial, pelo menos na grande maioria dos prédios comerciais,
você vai lá e você mesmo aperta o botão do número que você quer chegar, Sim. no andar que você quer chegar. Então essa é uma profissão obsoleta. Quase extinta, né? Já ficou para trás. A gente falou aqui dos motoristas de aplicativos. Sim. Tem lugares hoje, em alguns países, onde se é permitido, no Brasil não, ainda não é, mas você tem a condução autônoma do veículo de aplicativo. Sim. Então, assim, você já eliminou uma outra profissão, que é a do motorista. Sim. Cobrador de ônibus, né? Cobrador de ônibus, no Rio de Janeiro, por exemplo, já não existe mais. Sim. Então, tem profissões que vão se acabar naturalmente e outras que vão ter que surgir. Então, assim, hoje tudo é vídeo, não é isso que a gente falou? Sim. Você precisa de alguém que conserte o vídeo quando quebrar. Então, você vai precisar de especialistas em componentes eletrônicos, em manutenção de telefone celular, manutenção de televisão. Então, ao mesmo tempo em que profissões somem, profissões terão que surgir para você suprir uma nova sociedade que está vindo aí. Certo? Então, hoje, quem entende um pouco de computador, quem está aprendendo a usar inteligência artificial, Sim. tem uma possibilidade muito grande de se manter ativo no mercado de trabalho futuro. Sim, sim. Tá? Então, se eu pudesse dar um conselho para um jovem moderno, para as minhas filhas, eu tenho uma de 26, uma de 19, eu tenho duas enteadas, uma de 19 e uma de 17. Se eu pudesse dar algum conselho para elas, eu diria: estudem inteligência artificial. Sim. Porque por aqui vai ser a garantia do futuro no trabalho de vocês. Já é o nosso presente, né? Já é o nosso presente. É verdade. Então, só para você ter uma ideia, Rodrigo, rapidinho antes de terminar Claro, o programa. fica tranquilo, doutor. Um estudo que foi feito nos Estados Unidos disse que para que a sociedade, o mundo inteiro, atingisse 100 milhões de usuários no Instagram, se levou mais ou menos 2 anos. Para você atingir 100 milhões de usuários em inteligência artificial, você levou 2 meses. Meu Deus. Então, olha a desproporção. Então, Sim. a inteligência artificial, ela surge aí como uma possibilidade de um novo mercado de trabalho. Sim. Que a gente ainda vai conhecer. É verdade, é verdade. Doutor, olha, posso dizer com sinceridade, eu e com toda certeza nossos ouvintes também aprendemos muito essa noite. Bom, obrigado, muito obrigado. Foi um enorme prazer recebê-lo aqui. Poxa. E desde já fica o convite para o senhor voltar, porque eu sei que Obrigado, Rodrigo. o tema realmente tem muitas questões importantes para a nossa sociedade. Eu fico à disposição sua, da direção da rádio, a hora que vocês quiserem, eu estou à disposição. E lá no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, o meu presidente Roque Lucarelli assim, coloca o tribunal inteiro à disposição dos seus ouvintes. Nós temos um serviço de ouvidoria, que é um atendimento ao cidadão para esses momentos, essas dúvidas, assim, poderem ser esclarecidas. Então, a gente tem um serviço de ouvidoria que pode ser acionado pelo nosso cidadão. Poxa, que bom, doutor. Fica a dica aqui, nosso ouvinte. Então, o doutor está à disposição, o tribunal. Novamente, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Tá bom? E você já sabe, siga o Vox Populi Jurídico nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook e em todas as plataformas de áudio. E lá também você pode conferir os programas anteriores. E hoje nós vamos encerrar, querido ouvinte, com um ensinamento de Deus. Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Carta aos Colossenses. Meu querido ouvinte, muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Um abraço e até lá.